fico a pensar nas obras de suas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre-se a cantar, cruzando os montes, vales e campinas, em tudo vejo seu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao Pai Celeste então me transportar, o adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Boa noite, irmãos queridos. Nós estamos aí chegando para mais um estudo da série Atos dos Apóstolos. Tenho uma excelente notícia para vocês. Nós estamos hoje nós estaremos fazendo o penúltimo estudo do livro de Atos. Na próxima semana nós estaremos encerrando esta série de estudos no livro de Atos, estudando o capítulo de número 28. E assim nós encerramos o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós estaremos vendo o capítulo 26 e 27 de Atos dos Apóstolos. E uma alegria grande termos percorrido, andado com vocês nesta série de estudos com o propósito de mostrar a importância e a seriedade que é servir ao Deus Altíssimo, a ter o nosso Deus como aquele que cuida de cada um de nós, como
resposta a tudo isto. E ao estudarmos a palavra de Deus, nós aprendemos que não dá para viver a vida cristã sem fidelidade e compromisso com a causa do Senhor. Muitas pessoas, muitos seguidores do caminho não têm atentado para esta responsabilidade tão grande. Hoje eu estarei trabalhando em conjunto com o professor Luiz Saião, o nosso diretor da nossa faculdade teológica. Nós estaremos aí trabalhando esses 2 capítulos que esperamos que seja bastante relevante para você. Depois desse momento maravilhoso, dessa linda música, A Luz da Viola Caipira. Que coisa maravilhosa vermos aí essa música, esse cântico tão conhecido, tão tradicional, sendo cantado e louvado a Deus com esse instrumento maravilhoso. Muito bem, vamos, portanto, ao capítulo de número 26. Mas, antes disso, lógico, nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus. Deixa eu colocar sua família diante do Senhor. Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Saúde, disposição, esperança, expectativa. Talvez eu esteja falando com alguém até que já tenha tomado a vacina, né? Já tenha sido vacinada, já tenha sido, né, se preparando já para a segunda, e outros com a expectativa. Fiquem atentos para não perder o seu tempo, porque esta é uma expectativa que todos nós temos. As vacinas, pela graça de Deus, elas estão chegando, e isto é uma esperança maior para todos nós. Quero orar por saber que você está bem. Pai querido, Deus bendito, eu quero louvar a Ti, eu quero bendizer o Teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Deus que cuida de nós, que supre, ó Deus, todas as nossas necessidades. Abençoe, Senhor, de forma muito especial essa família. Abençoe, Senhor, estes que têm nos acompanhado. Cuide, ó Deus, se algum problema nesta família, estenda a Tua mão de graça e de poder, ó Deus, e esteja suprindo estas necessidades. Louvamos a Ti, ó Deus, porque temos tido notícias maravilhosas de irmãos nossos, ó Deus, que já se recuperaram e que estão bem, e já estão retornando novamente ao convívio da igreja, dos cultos presenciais. Mas enquanto isso não tem ficado sem o alimento, nós temos nos apresentado a Deus para levar estudos que edifique, que abençoe, que traz o conhecimento, que esteja nos fortalecendo, nos colocando de pé e fazendo uma avaliação cuidadosa da Tua palavra. Fique conosco e nos abençoe nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No capítulo aí de número 26, eu quero deixar o versículo de número 6 como o texto áureo deste estudo, e depois o professor Luiz Saião, ele estará falando mais sobre esta questão, mas eu faço esta introdução do capítulo, aí ele entra trazendo mais subsídios, trazendo mais riqueza para este estudo, e ele fará a conclusão do capítulo de número 26. Depois eu volto
com a introdução do capítulo de número 28, e o professor Sayão depois volta a concluir o capítulo 28, trazendo para nós informações preciosas e abençoadoras. É o que nós esperamos. E o versículo 6 do capítulo de número 26, como texto áureo, como texto principal, ele diz assim: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Vamos repetir esse texto áureo novamente. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Este é o texto áureo, o texto principal do capítulo de número 26, e que você já está aí com a sua Bíblia aberta, né? Já está com a Bíblia em suas mãos. Não dá para fazermos um estudo bíblico, né? Sem estarmos acompanhando na Bíblia, acompanhando na palavra de Deus. E vamos deixar aí a nossa Bíblia aberta em Atos, capítulo de número 26. E aqui, neste capítulo de número 26, os dois personagens principais aqui do capítulo, de um lado está Paulo e do outro lado está o rei Agripa. Paulo e Agripa são os dois personagens principais deste capítulo. Então, olha aí na sua Bíblia, Atos 26, do versículo 1 ao versículo de número 8, quando ele recebe, aí nesse texto sagrado, nós vemos que ele recebe permissão para falar. Paulo recebe permissão para falar. E quando ele recebe esta permissão para falar, ele diz, Paulo diz, e dá graças por estar diante de um rei que conhecia a lei e os profetas. Esta é a primeira fala do apóstolo Paulo. Em seguida, e no segundo momento, o apóstolo se vira para o rei, olha nos olhos do rei, diante de todos que estão ali presenciando o seu julgamento, e ele diz por causa, ele diz, aí vem este texto áureo maravilhoso, por causa da sua esperança nas profecias acerca do Messias prometido. E depois, ainda versículo 9, até o versículo de número 23, na introdução eu faço um resumo, para depois o professor dar sequência com com alguns esclarecimentos e trazendo alguns pormenores do estudo para você. Então não fique preocupado, vá acompanhando aí na Bíblia, porque depois nós voltaremos aqui, o professor Sayão vai voltar aqui novamente. Como de costume, e sendo a base forte de sua defesa, Paulo relatou ao rei Agripa como aconteceu o seu encontro com Cristo. Na defesa, Paulo dá o testemunho para o rei Agripa como foi a sua conversão. Que coisa maravilhosa! E ele começa dizendo que no caminho para Damasco e quais as instruções que o Senhor lhe deu. Ele diz que aconteceu no caminho de Damasco e ali ele recebeu uma série de instruções do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que o encontro com o Senhor
no caminho foi real, verdadeiro, e que Jesus é o Filho de Deus. Olha só, Paulo está falando, ele está aqui fazendo a sua defesa. Olha como é a defesa de Paulo. A defesa de Paulo é um testemunho, é um discipulado, é uma evangelização, é fazer exatamente que as orelhas e o cérebro do rei Agripa pudesse ficar aquecido diante de tanta informação. Que nele, isto é, em Jesus, se cumpre a lei e os profetas. E aí ele se dirige ao rei Agripa e fala do conhecimento que o rei tem da lei. E o conhecimento que ele tem dos profetas. E ele diz, olha, todo este conhecimento que você tem dos profetas e da lei se cumpre nesse relato que eu estou fazendo para vocês nessa minha defesa. E aí vem os versículos 24 até o versículo de número 31. Ao ouvir esta declaração de Paulo, Festo, governador, que também estava lá ouvindo tudo, ele não iria perder isso por nada, o governador acusa Paulo de loucura, diz que Paulo estava louco. Paulo rebate a alegação dizendo que é verdade o que o rei Agripa sabe do que ele estava falando, porque ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas. Confrontando, Agripa perguntou a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me um cristão? Olha o que o rei Agripa, ele entende o propósito de Paulo. E aí Paulo responde: em pouco, em muito tempo, eu peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. E ele levanta os seus braços e mostra as algemas que os prendiam. E ele diz que ele gostaria que todos não apenas conhecessem a Jesus, mas que pudessem estar verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Este é o capítulo de número 26 que traz para nós essas informações. Neste capítulo, olha só como ele está dividido, já para o professor Luiz Saião entrar aqui e fazer a sua explanação do capítulo e a conclusão deste capítulo. O capítulo 26, de 1 a 8, Paulo apresenta a sua defesa ao rei Agripa, como nós vimos. Do versículo 9 ao versículo 23, Paulo fala sobre o seu encontro com Jesus, dá o testemunho do seu encontro com Jesus, e do versículo 24 ao versículo 31, Festo acusa Paulo de estar louco. E ele volta novamente a dar um testemunho magnífico e maravilhoso. Que Deus esteja aí preparando o nosso coração. Vamos fazer o seguinte, agora nós vamos ouvir mais uma música, descansar aqui um pouquinho de estar ouvindo falar. Vamos louvar a Deus com uma música e logo depois da música o professor Luiz Saião faz a explanação desse texto e a conclusão. Que Deus esteja te abençoando e continue dando todo discernimento dessa mensagem magnífica e maravilhosa do capítulo 26. Louve ao Senhor com essa música.
te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço, meu ser. te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. A defesa de Paulo é notável aqui no capítulo 26, quando ele vai apresentar o seu discurso diante de Agripa e que está sendo ouvido por Festo. Nós devemos observar alguns aspectos interessantes que merecem uma consideração especial. Em primeiro lugar, nós já tendo ouvido bastante sobre o que Paulo fala, vale muito a pena prestar atenção ao fato de que ele não abre mão do conteúdo, da essência do Evangelho e da sua própria experiência. Vamos entender bem o que está acontecendo. Talvez você
poderia pensar que a sua atitude diante de uma circunstância tranquila, circunstância, vamos dizer, do cotidiano, da casa, seria uma coisa. Uma coisa é alguém dar testemunho de Cristo e falar para os seus amigos num determinado ambiente de confraternização e amizade. Aqui não, Paulo está, na verdade, sendo processado, ele está sob acusação, as circunstâncias são difíceis, mesmo assim Paulo vai dizer bem claro, olha, o que eu quero dizer, Agripa, é que eu não fui desobediente à visão celestial, porque de fato o Senhor Jesus me apareceu e eu estou fazendo aquilo que foi ordenado por Deus depois de dizer como foi de fato a sua própria experiência. Olhando mais um pouquinho adiante para o que o texto tem a nos dizer, vale a pena observar como é que Paulo se comporta, mostrando que o que está acontecendo não é exatamente uma novidade. Para entender como é que nós devemos observar esse capítulo 26 na defesa de Paulo, é muito importante perceber que aqueles líderes judeus que não creem no Evangelho, aqueles que estão se opondo à mensagem de Paulo, estão fazendo todo o esforço para que ele seja enquadrado numa situação de ilegalidade. Tudo começa com aquela questão de ter colocado Trófimo, o Efésio, lá dentro do templo de maneira indevida, que teria trazido o problema e levado Paulo à acusação de quem está criando perturbação para a ordem pública. Mas quando nós observamos o que o texto tem a nos dizer aqui, Paulo vai informar com bastante clareza que ele não está fora daquilo que perante o entendimento romano é percebido como ligado ao judaísmo. Ele diz, olha, eu não fiz nada que ninguém possa me acusar de verdade, eu não fiz nada de errado, porque o que eu estou dizendo tem a ver com o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. E verso 23, que Cristo haveria de sofrer e que ele deveria ressuscitar dos mortos, falando de tudo aquilo que o Antigo Testamento profetizava a respeito da vinda do Messias. É muito interessante como é que Paulo tem um posicionamento muito claro e definido, mesmo numa circunstância com tanta diversidade. É interessante como ele é inteligente, de maneira a se posicionar na sua defesa, se colocando de uma forma dizendo, olha, não há nada ilegal no meu procedimento. E quem lê esse texto talvez ainda fique um pouquinho assim pensativo sobre o fato de que em diversas ocasiões o Novo Testamento cita de maneira negativa a palavra os judeus, como aparece aqui também no capítulo 26. Mas na verdade nós, quando lemos isso no versículo 21, Paulo, é claro, longe de qualquer possibilidade de interpretação, não está tentando sugerir aqui que o povo judeu em si é de alguma forma pior do que os outros povos. Por quê? Porque é claro, porque a crítica de Paulo é uma crítica interna, é de alguém que é judeu. Ele mesmo diz isso. Ele fala elogiosamente sobre Israel, especialmente em Romanos capítulos 9 e especialmente capítulo 11. E isso não significa que há um problema com o povo judeu em si, como se fosse pior do que os outros. Não, a ideia é que como nação eles não enxergaram o seu próprio Messias e que a sua liderança religiosa está com os olhos fechados para perceber a realidade de quem é a pessoa bendita de Jesus. Então, nesse sentido, a palavra é utilizada dentro de um contexto de alguém que pertence ao próprio povo. Mas preste bem atenção, porque lições ainda extraordinárias serão aprendidas aqui na continuidade, no desfecho de Atos, capítulo 26. Não sei se você já teve alguma experiência bastante estranha.
ou foi ouvir uma história que você acha aquilo absolutamente impossível, absolutamente inaceitável. Estamos aqui em Cesareia, junto às ruínas dessa linda Cesareia Marítima. Aqui ao lado nós temos o belo mar Mediterrâneo, pessoas que pescam, e talvez você já ouviu conversa de pescador e alguém diz, puxa, isso parece não fazer o mínimo sentido. Pois é, se fica imaginando aqui como é que está a situação de Paulo diante de Agripa e de Festo. Agripa, ambientado no contexto judaico, sabe muito bem, ele e Berenice, sobre o Antigo Testamento, sobre as profecias, sobre a crença na ressurreição, sobre todos os elementos que estão envolvidos com esse pano de fundo judaico. Mas aqui está Festo, procurador romano, que nem sabe direito o que é judeu, muito menos o que é cristão. Ele está ouvindo o discurso de Paulo e eles consideram o cristianismo, ou pelo menos isso que está, esse movimento dentro do judaísmo, eles consideram uma espécie de superstição de um povo assim relativamente ignorante. E de repente, num momento como esse, Festo não aguenta e interrompe o discurso. Eu gostaria de imaginar a cena, você imagine como é que isso aconteceu, exatamente muito próximo de onde nós estamos agora. Festo interrompe a cena e diz, Paulo, o que está acontecendo? Você está ficando louco, você está estudando demais a sua literatura religiosa, não faz sentido o que você está dizendo. Quando Paulo enfatiza a história de Jesus e principalmente a ressurreição, isso é absolutamente incompreensível para a mente pagã romana. Calma e tranquilamente, Paulo vai voltar à sua palavra e dizer que ele não está perdendo o juízo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, e então ele começa a falar com Agripa, dizendo, Agripa, ó rei, o senhor conhece muito bem todas as coisas, o senhor conhece os profetas, sabe muito bem. E então o rei, numa situação de embaraço, porque na verdade Festo quis, vamos assim dizer, empurrar o problema para Agripa, dizendo, olha, como você entende dessas coisas religiosas aí que existe no meio de vocês, veja qual é o seu veredito, qual é a sua posição sobre esse caso embaraçoso deste homem que fala a respeito desse assunto que está ofendendo tanta gente. E nesta hora, Agripa, mais ou menos numa espécie de saída do momento, diz para Paulo o seguinte, olha, quer dizer que você acha que em tão pouco tempo quer me convencer a me tornar cristão? Paulo firmemente diz, olha, que seja em pouco, em muito tempo, que todos viessem a se tornar fiéis e crentes em Jesus Cristo, exceto as algemas que me prendem aqui. E assim Paulo, na sua firmeza, no seu testemunho, termina a sua palavra diante das duas autoridades que meio que estupefatos olham um para o outro dizendo, escuta, o que é que nós estamos fazendo aqui? Esse homem não fez nada de errado, ele não tem problema, ele não tem culpa nenhuma. Olha, se ele não tivesse apelado para César, até que ele poderia ser solto. E assim, capítulo 26 de Atos vai fechar de modo belo e especial, mostrando, por meio das aflições, das prisões, dificuldades, Deus vai encaminhar para que tudo aconteça conforme o planejamento inicial do Espírito e que age no coração de Paulo. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, Roma. Sim, Roma, é para lá que nós iremos. Vamos correr, em breve o navio irá partir. Paulo irá para a sua quarta grande viagem até a capital do Império, pegando as águas do Mediterrâneo para longe daqui, onde ele continuará testemunhando da verdade de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Graças a Deus, o capítulo de número 26 foi fechado com chave de ouro. Olha só o que o nosso mestre, professor, Dr. Luiz Saião, digníssimo diretor da nossa Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo, como fechou para nós este capítulo. E agora nós vamos para o capítulo de número 27, tá? Nós vamos para o capítulo de número 27, que é
que tem como tema o naufrágio de Paulo. Agora começa toda uma situação de turbulência na vida do apóstolo Paulo. Os 8 primeiros versículos, capítulo 27, de 1 a 8, após ser ouvido pelo rei Agripa, como vocês viram no capítulo de número 26, Paulo é transferido com uma forte escolta romana para a Itália. Aí agora ele está indo para a Itália. Ali ele deveria comparecer diante do imperador, depois da defesa que ele faz. Do versículo 9 até o versículo de número 20, devido a várias ocorrências, a partida dele atrasou, houve alguns problemas, e com isso o tempo de navegação ficou muito perigosa e imprópria, porque ele iria sair bem diante de uma tempestade. Paulo, que conhecia bem o trajeto, advertiu eles que não partisse, mas aguardasse até que o tempo estivesse favorável. O comandante, entretanto, não deu ouvido a Paulo e partiu. Então, que venha as consequências diante desta desobediência. Do versículo 21 a 26 do capítulo 27, vai acompanhando aí na sua Bíblia. Nós estamos correndo porque são 2 capítulos, né? E nós queremos ver tudo hoje, né? Após 14 dias à deriva, Paulo deu uma palavra de ânimo a todos. Ele revelou que recebeu uma visita celestial. O mensageiro diz que nenhuma das vidas se perderia, exceto a embarcação. Com isso, ele os exortou a que se alimentassem, ficassem fortes para enfrentar toda esta situação difícil. Do versículo 27 até o versículo de número 44, após vários e vários dias no mar à deriva, eles finalmente encalharam perto de uma ilha. Vendo que o barco não sairia por fim, afundaria, Paulo aconselhou o comandante que permitisse a todos a nadar até a ilha. Deveria sair dali onde o barco estava encalhado e iriam nadar até a ilha. Lembra que ele mandou eles se fortalecerem. Eles deveriam se alimentar para estarem fortes, para poder aguentar nadar até a ilha. Os soldados queriam matar os prisioneiros, mas o centurião, querendo poupar a Paulo, não permitiu. Por fim, todos nadaram até a ilha e nenhuma vida se perdeu, como Paulo já tinha anunciado a todos que aconteceria assim. E o esboço aqui do capítulo de número 27 de Atos fica assim: do versículo 1 ao versículo 8, Paulo é transferido para a Itália. Do versículo 9 ao versículo 20, Paulo adverte sobre o perigo da viagem, que eles não deveriam partir, existe a desobediência e o comandante vai a si mesmo. Do versículo 21 ao versículo 26, Paulo traz uma palavra de ânimo a todos, depois de muitos dias à deriva, todo mundo desanimado. Paulo dá uma palavra de ânimo, dizendo que nenhum deles iria morrer. E depois do versículo 27 até o versículo 44, aí o navio fica encalhado e Paulo prepara todos para se lançarem ao mar e ir até a ilha. E agora, o professor Luiz Saião vai fazer a conclusão do capítulo de número 27,
para que nós possamos ainda obtermos mais conhecimento. Que Deus esteja ricamente nos abençoando e fique aí com a conclusão do pastor Luiz Saião. Depois de ter ficado preso em Cesareia por 2 anos, Paulo, agora sabendo que os seus perseguidores estão tentando prejudicar a sua vida, resolve apelar para César. E assim vai se dar início a uma longa viagem, esta viagem que sairá de Cesareia, passará ali na cidade de Sidom, e depois Paulo vai acabar mudando logo adiante de navio, pegando um navio alexandrino e vai navegar pela costa do Mediterrâneo. Esta época, no ano 59, é uma época difícil para a navegação. Os romanos diziam que entre o dia 15 de setembro e 11 de novembro, essa navegação era muito difícil por causa dos ventos. Depois de 11 de novembro era quase impossível pensar em navegar no Mediterrâneo. Assim eles vão costeando mais para o norte, depois voltando para Chipre, e nós lemos em Atos capítulo 27 o que o texto nos diz, quando eles caminham na direção norte e depois na direção oeste, onde nós estamos, essa ilha que é a 5ª maior ilha que encontramos no mar Mediterrâneo, será o lugar onde Paulo irá passar na sua viagem em direção a Roma. Essa ilha é importante na história, desde que lemos lá no livro de Amós, capítulo 9, verso 7, quando menciona o nome antigo de Creta, que é Caftor, e diz que de lá vieram filisteus que habitaram exatamente ao sul de Israel. A ilha, portanto, é conhecida por esses habitantes indo-europeus, aliás, uma ilha que tem a famosa história da antiga civilização minoica, que viveu aqui há cerca de 4.000 anos atrás, e por volta de 3.500 anos desapareceu aí quando houve espaço para a civilização micênica, e finalmente os gregos a incorporaram na sua cultura geral. Pois é, então Paulo vai passar aqui nesta viagem, uma viagem que tem um significado muito especial e importante, porque nós vamos ver um navio com tantas pessoas, 276 passageiros que estão aí neste mar Mediterrâneo enfrentando uma situação de dificuldade. E neste momento o texto vai nos dar uma direção clara, que havia passado o jejum, diz o verso 9. Isso significa o Yom Kippur, provavelmente começo de outubro do ano 59. Paulo ficou em Cesareia de 57 a 59 e agora no final do ano se dirige para Roma. Lembre-se de que lá em Roma está o que é chamado Confins da Terra, onde Paulo quer chegar, a grande capital do Império Romano, onde o Evangelho também deverá ser espalhado. Então o seu objetivo é chegar lá, e quando de repente as coisas irão se complicar, porque acontecerá na leitura do texto uma tempestade, um naufrágio tremendo que será aí visto no decorrer do capítulo 27, eles vão passar por diversos dias sem direção por causa da mudança do vento, por causa das circunstâncias que eram mais ou menos esperadas naquela ocasião. E o que chama a nossa atenção é que nesse momento em que Paulo está à mercê do ataque dos seus inimigos, nesse momento em que ele está com um grupo de pessoas que está nesse navio alexandrino, que aliás buscava alimento para levar a Roma, pois era o grande supridor de cereais daquela grande cidade, neste momento que ele está à mercê do ataque dos inimigos que tentam destruir a sua vida, dos quais ele foge indo para Roma. E à mercê do tempo, à mercê da situação inesperada, Paulo vai tranquilamente no momento de medo, num momento de tempestade, ter a certeza e a segurança dada por Deus, essa certeza e essa segurança que é concedida de que nada lhe acontecerá. Fique
com a sua atenção ligada aqui em Atos 27, no Rota 66, porque muita coisa nós ainda saberemos mais sobre Creta e também sobre o naufrágio e o resultado que acontecerá depois no capítulo 27, quando falaremos sobre a ilha de Malta. Quando eu leio o livro de Atos, parece bastante surpreendente imaginar que uma igreja que está seguindo um Deus tão poderoso esteja passando por tantos problemas e dificuldades. Nós vemos que esse Deus que faz milagres, curas extraordinárias, até ressurreição, e que é capaz de mudar todas as circunstâncias, permite que o seu povo passe por tribulações e problemas e dificuldades. E este cenário tranquilo aqui do mar Mediterrâneo, saindo da ilha de Creta, vai nos lembrar do que Atos 27, versículo 13 nos diz. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pois é, mas a situação logo haveria de mudar. Como nós anunciamos, a tempestade vai tomar conta dessa trajetória que nós vamos observar na Escritura Sagrada, lendo aqui em Atos capítulo 27. Eles vão ser levados por essa tempestade forte e receosos, depois de passar por uma pequena ilha chamada Clauda, receosos de que pudessem ir para os bancos de areia do norte da África, chamados de Sirtes. Então eles são levados e castigados por uma tempestade que cai repentinamente e assim irão finalmente passar por uma circunstância tão difícil quando acontecerá o naufrágio. Depois de 14 noites em circunstâncias tão difíceis, eles vão finalmente naufragar. O comandante do navio, assustado, estava até mesmo cogitando a possibilidade que todos ali fossem mortos, mas Paulo intercede e eles irão sobreviver, pois ele garante que Deus está no controle dessa situação. Chama muito a atenção nessa circunstância quando eles vão muito longe daqui, levados pelas águas e pelos ventos para a ilha de Malta, onde irão finalmente naufragar. Chama a atenção a tranquilidade do texto quando nós olhamos para as tribulações da nossa vida, olhamos para as tribulações da igreja primitiva, para os problemas e lutas de Paulo. Aparentemente parece que Deus está fora de cena, mas o grande impacto aparece quando lemos Atos 27, quando a palavra de Deus nos diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha. É impressionante ver Paulo com tranquilidade, observando que, na verdade, Deus estava no controle, com a finalidade de que esta palavra finalmente chegasse perante César, quando vemos a ação de Deus, poder do Espírito no meio das dificuldades, tempestades e lutas, para que Paulo finalmente chegasse aonde Deus desejava. Como prometido, queridos irmãos, o penúltimo estudo de Atos dos Apóstolos está concluído. Nós fechamos hoje, fechamos nesta noite e desde já convidando você para o encerramento dessa série de estudos de Atos dos Apóstolos na próxima terça-feira. Então, nós estaremos encerrando essa série de estudos, estudando o capítulo de número 28, o último capítulo, trazendo esta mensagem maravilhosa e magnífica para nós. Queremos também lembrar para vocês que a Igreja Batista em Jardim Santana já está com os seus cultos presenciais. Nós temos cultos no domingo pela manhã, às 9 horas, e à noite,
no mês de fevereiro de forma especial, às 18h30. Às 18h30 nós temos o culto da noite e o nosso culto da noite nunca estará passando das 20 horas. Antes das 20 ou no máximo até as 20 horas, nós estaremos encerrando o culto da noite. Todos vocês são convidados para estarem conosco. A nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Santana, ela está localizada na Rua Flor de Cachimbo, 193, aqui na Zona Leste, São Miguel Paulista. E você, indo à nossa igreja, vai ser um privilégio estar conhecendo vocês. Que Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada. E fica aí com mais essa música maravilhosa, completando este penúltimo estudo do livro de Atos. Que Deus te abençoe, meu irmão.